Bom, bom dia. Vamos começar aqui com essa aula de introdução às chaves. As chaves são elementos cruciais em banco de dados, desempenhando um papel vital na identificação de registros e na definição de relacionamentos. Existem algumas definições aí, alguns tipos de chaves. Nós vamos ver primeiro as superchaves. Uma superchave é um conjunto de um ou mais atributos que, juntos, podem identificar de forma única cada registro em uma tabela. Uma superchave pode incluir atributos desnecessários para identificação única. A chave primária é uma forma minimalista de superchave. Pode ter várias chaves candidatas, por exemplo, CPF, RG, mas tu vê qual é o objetivo? A gente tem que reduzir o número de chaves candidatas até uma. Essa é tipo uma recomendação, que a chave primária seja uma. Se não for possível identificar o registro ou a entidade somente com uma, com duas. E assim sucessivamente. Por exemplo, o atributo CPF é uma superchave do conjunto de entidades clientes, porque ele é suficiente para distinguir ou diferenciar uma entidade cliente de outra. O meu CPF aí já é o que? Suficiente para isso já. Entretanto, o atributo nome do cliente não é superchave de cliente, pois algumas pessoas podem ter o mesmo nome. Pode ser. Como eu falei para vocês, o RG não pode ser uma chave primária, porque, como eu falei, o RG tipo, tu pode ter por exemplo, eu tenho um RG xxx.pa. E uma outra pessoa lá em São Paulo pode ter o mesmo CPF, o RG XXX-São Paulo. Então, o número em si pode ser igual, mas a unidade federativa é diferente. Então, não é muito legal ter o RG como chave primária. Eu descobri isso recentemente. A chave primária é usada para caracterizar a chave candidata que é escolhida pelo projetista, que é você, como de como projetista de banco de dados, como de significado principal para a identificação de entidades dentro de um conjunto de entidades. Uma chave primária, candidata e super é uma propriedade do conjunto de entidades e não de uma entidade individual, uma instância em si. Quaisquer duas entidades individuais em um conjunto não podem ter, quaisquer duas entidades individuais em um conjunto não podem ter simultaneamente mesmos valores em seus atributos chaves, em seus determinantes. Por exemplo, no meu banco de dados não pode existir dois clientes com o mesmo CPF. Não pode. Para a lei brasileira, isso não existe. Para o nosso sistema também não vai existir. Entidades fortes são aquelas que possuem atributos para formar uma chave primária. Já entidades fracas, qual é a definição? Uma entidade fraca é uma entidade que não pode ser identificada unicamente pelos seus atributos, pelos seus próprios atributos. Ela depende de uma entidade forte para sua existência. Por exemplo, dependente. O dependente, no meu sistema, só o CPF do dependente não é suficiente para eu caracterizar, para eu saber que o dependente está relacionado com aquele funcionário. Só o CPF dele não consegue fazer o quê? Não consegue não consegue eu identificar quem é aquele dependente de qual funcionário. Ó, eu tenho a relação funcionário e dependente. Funcionário e dependente. Um funcionário, eu consigo identificar ele só pelo CPF do sistema. Beleza. Vou lá, consulto o CPF do funcionário Elton, tantantan. Achei o funcionário do sistema. Mas os dependentes do Elton, tudo bem, vão ter CPF? Vão. Só que eu não consigo associar o CPF do dependente com um funcionário que é atrelado. Não consigo. Eu preciso de mais atributos para eu identificar o dependente com o seu funcionário.
O que que eu preciso? Do CPF do dependente e do CPF do responsável nele. Então, eu preciso de dois atributos para eu caracterizar o dependente daquele funcionário. Então, uma entidade fraca é uma entidade que não pode ser identificada unicamente pelos seus próprios atributos. Ela depende de uma entidade forte para sua existência. Nesse caso, é o dependente, depende do empregado. A chave estrangeira, a identificação de uma entidade fraca, geralmente envolve uma chave estrangeira que referencia a chave primária da entidade forte. Eu coloquei esse conceito de chave estrangeira, mas no diagrama de entidade de relacionamento nós não trabalhamos com chave estrangeira, só a partir do modelo lógico. Mas eu quis logo abordar aqui para você já saber o que é o conceito de chave estrangeira. É a chave que relaciona com outra entidade. Tá? Então, na entidade fraca, tipo a dependente, ou a entidade dependente, que é a nossa entidade fraca na questão, geralmente vai ter uma chave estrangeira, seria o quê? O CPF do responsável, que vai fazer referência à chave primária da entidade forte, que é o CPF do empregado. Chave parcial é uma entidade fraca possui uma chave parcial, um atributo ou um conjunto de atributos que, em combinação com a chave estrangeira, permite a identificação única, que é a combinação de CPF do dependente e CPF do responsável. É conceito isso. Chave composta, formada pela combinação de duas ou mais colunas. Útil em situações onde uma única coluna não é suficiente para garantir a unicidade. Já a alternativa é uma chave candidata que não foi escolhida como chave primária. Essa aqui é conceito também. Não se usa muito na hora de modelar sistema, mas é um conceito que existe. Também garante a unicidade dos registros. Quando combinada com a chave primária da entidade forte, a chave parcial permite a identificação única de registro na entidade fraca. Chave parcial. Aqui, vamos ver aqui. Tá. Esse conceito aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aqui. Aqui nós temos aquela entidade, funcionário, dependências e dependente. Tá? Você já sabe que essa linha taxada aqui, né? Que o dependente depende totalmente do funcionário para existir. Beleza. Criar uma tabela para o conjunto de entidades fracas. Está aqui. A nossa tabela inclui como chave estrangeira a chave primária da tabela funcional. Nessa tabela, incluir como chave estrangeira, essa tabela que eu falo é a tabela dependente. Nessa tabela que é dependentes, incluir como chave estrangeira a chave primária da tabela funcionários, que é a CPF. Então, a chave estrangeira de dependentes, ela não está aqui. Quais são os atributos de dependentes? Número da sequência DEG, que eu não sei qual é, nome dele e a data de nascimento DEG. O que estou falando aqui? Quando você passar para o modelo lógico, você vai ter que incluir uma chave estrangeira na tabela dependentes, que vai fazer referência ao CPF do funcionário. As entidades fracas têm chave primária composta de duas partes. Nesse caso aqui. A entidade fraca aqui nossa é dependente. A chave primária da tabela funcionário, ou seja, quando você passar para o modelo lógico, você vai ter que adicionar o CPF do responsável, que é esse CPF aqui, ó. Esse aqui. A chave parcial do conjunto de entidades fracas. A chave parcial do conjunto de entidades fracas é o número sequência. É o que identifica ele como único. Atenção. O atributo número sequência é uma chave que distingue os vários dependentes de um funcionário no sistema. Beleza. Agora, para se determinar um dependente para aquele funcionário,
precisa-se ou necessita-se também do CPF do funcionário. No nosso modelo de entidade de relacionamento, você não coloca a chave estrangeira, mas quando você converter para o modelo lógico, você já tem que saber isso, que isso aqui, ó, o dependente tem uma relação total com o funcionário. Aí, na hora da conversão, é que você vai adicionar essa informação da chave estrangeira. Isso é no modelo lógico. No entidade de relacionamento, não, tá? Mas isso aqui, ó, você já tem que saber que vai acontecer isso. É isso que você tem que saber. Ó, quando eu tiver essa situação, a minha entidade fraca vai ter uma chave estrangeira. Pronto. Isso é super importante lá no nosso modelo de banco de dados, que ele vai fazer no PortGrid. Tá. Agora nós vamos um outro conceito, que é a generalização e especialização. É o que vocês viram na herança no Java, com o professor Fabrício. Então, é muito parecido esse conceito. Existem casos em que o conjunto de entidade pode ser dividido em categorias, cada qual com atributos específicos. Temos a generalização, é o resultado da união de dois ou mais conjuntos de entidades de nível mais baixo, produzindo um conjunto de entidades de nível mais alto. Já a especialização é o resultado da separação de um subconjunto de entidades de nível mais alto, formando um conjunto de entidades de nível mais baixo. Por exemplo, a entidade genérica, tem as propriedades genéricas, que são aplicadas a todos os seus conjuntos de entidades de nível inferior. A entidade especializada, que tem propriedades específicas, são aplicados a um conjunto de entidades de nível inferior em particular. É muito parecido, se você tem aqui. Tem a conta. Eu posso ter a conta poupança e a conta corrente. Elas são um tipo de conta. Aqui o exemplo mais clássico de generalização e especialização. Cliente. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui para o nosso quadro. Acho mais fácil explicar lá. Aqui, ó. Eu passei aqui. Esqueça essa parte aqui, ó. Tá? Isso aqui eu desconsidero, eu não consegui cortar. Ó, esqueça isso daqui. É só cliente, pessoa física e jurídica. Tá? Aí tá. Aí nós temos o cliente. Todo cliente é uma pessoa física ou a jurídica. O cliente tem os atributos nome e código. Quando tem essa bolinha, não sei se eu expliquei, quando tem essa bolinha em negrito aqui, ó, taxada, ela é o chave determinante, que futuramente vai ser no projeto lógico e no banco de dados a nossa chave primária. Todo cliente tem um nome. E esse cliente pode ser uma pessoa física ou jurídica. O que a pessoa física tem em comum? O CPF. E o que uma pessoa jurídica tem em comum? O CNPJ. Certo? Pessoa física no Brasil tem CPF e a pessoa jurídica no Brasil tem CNPJ. São os tipos de identificadores desses dois tipos de pessoas. Mas toda pessoa física e toda pessoa jurídica tem algo em comum. É o seu nome. Toda pessoa física e jurídica tem nome. Então, o que significa? Que esse atributo aqui, o atributo nome, vai passar para suas entidades especializadas. Ou seja, as entidades pessoas físicas e pessoas jurídicas vão herdar esses atributos que estão lá em cima. Nesse caso, nome e código. Certo? Vão herdar esses atributos. Então, todos os atributos que estiverem aqui na entidade pai vão ser herdados nas entidades filhos. Certo? E aí, nas entidades filhos ou as entidades especializadas, elas vão ter características próprias. O CPF, que é da pessoa física,
e o CNPJ, que é da pessoa jurídica. É esse, é a mesma conceito de herança que tem em Java, não tem muito não. As propriedades dos conjuntos de entidades de nível mais alto são, ó, as propriedades dos conjuntos de entidades de nível mais alto são herdadas pelos conjuntos de entidades de nível mais baixo. Nesse caso aqui, o nome e o código. Outra coisa, nesse caso aqui, ó, filial está relacionada com cliente. Significa também que esse relacionamento é herdado também pelas entidades especializadas. O que significa que filial também está relacionado com pessoa física e filial está relacionado com pessoa jurídica. Nós vamos saber, nós vamos passar isso aqui para o modelo lógico e para o banco de dados. Vai ter essa aula, tá? Não se preocupe. É importante você saber esse conceito agora de diagrama de entidade de relacionamento. Aí, beleza, vamos lá. Aí temos realização, expressão total e parcial. São só conceitos esses aqui agora, tá? São conceitos bem. É bom e importante porque assim. Sei que alguns de vocês vão fazer concurso. É importante você saber esses conceitos. Em uma generalização e especialização total, para cada ocorrência da entidade genérica, existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas. Por exemplo, em uma generalização e especialização total, para cada ocorrência da entidade genérica, que é a de cima, existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas. Quando é total, existe esse Tzinho aqui. Ó, indica que todo cliente ou é físico ou é jurídico. Sempre vai existir um ou outro. Já a parcial, nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada. Por exemplo, indica. Aqui nós temos o P, que é parcial. Indica que nem todo funcionário é motorista ou secretária. Pode ser somente um funcionário. Ó, pode ser somente um funcionário, não necessariamente um motorista ou uma secretária. Já aqui na total, todo cliente, quando existir um cliente, ou vai ser pessoa física ou jurídica. Não vai ser só cliente, não existe essa possibilidade, só cliente. Ou é pessoa física ou é jurídica. Ou outro. Aqui não, na parcial. Na parcial, um funcionário pode ser motorista, secretário ou funcionário. Só um funcionário, que não é nem motorista e nem secretário. E temos a herança múltipla, que é o mesmo conceito que tem no Java e no C++, muito parecido. É o mesmo raciocínio. Aqui é um veículo. Aí temos as suas especialidades: veículo terrestre e veículo aquático. E o veículo terrestre pode ser automóvel ou veículo anfíbio, só que o veículo anfíbio herda as características tanto do veículo terrestre como aquático. E temos o barco, que é só um veículo aquático. Mas todos esses caras aqui, automóvel, veículo anfíbio e barco, são do tipo veículo. Uhum. Bom, aqui eu paro para começar depois outra aula.